Atenção, este vídeo não tem como foco converter ou passar uma visão religiosa de nenhum fato. Por isso mesmo, ele se atém a registros que qualquer um pode obter sobre a história dos eventos. Atenha-se ao conteúdo e aproveite. Abraão, o primeiro libertário. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Atualmente, a Rede Record de televisão está apresentando na forma de novela uma produção que busca contar a história narrada no livro de Gênesis, o primeiro na ordem cronológica da Bíblia. A produção está muito bem feita, mesmo para os altos padrões de novelas já produzidas no Brasil. A ambientação, vestuário e paisagens são lindas. Os atores fazem ótimas performances e percebe-se que a produção se preocupa com os mínimos detalhes. A trama da novela é enriquecida com personagens que não constam nos escritos bíblicos, mas que são tão adaptados ao enredo e partilham de tantos valores humanos que realmente se depreende de seus anseios e emoções. Como nas escrituras, a trama se inicia com Adão e Eva no paraíso, passa por Noé e a Arca, apresenta a Torre de Babel e chega em Abraão. A primeira parte do livro é narrada em estilo mitológico, uma linda herança da cultura oral, onde os mais velhos iam contando histórias aos mais novos, com o objetivo principal de transmitir a visão de mundo de seu povo, seus preceitos e valores. Nesse ambiente, pouco importa se a história aconteceu realmente ou não. O que importa é o que ela carrega de significado. Várias culturas antigas, antes de terem desenvolvido a escrita, elaboravam contos ou mitos que iam se enriquecendo e se aperfeiçoando. Conhecemos várias sociedades mitológicas antigas, como a grega e a nórdica, que inclusive inspiraram livros, filmes e histórias em quadrinhos. A cultura dos mitos sobrevive ainda hoje nas histórias de super-heróis modernos, mas nosso foco aqui é o caso de Abraão, parte em que a narrativa sai do estilo mitológico e entra no estilo histórico, relacionando fatos, locais e pessoas daquele tempo. Inclusive, essa é a parte da história que pode ser verificada por registros em outras culturas, como a dos egípcios. Inclusive, veja o vídeo A Economia do Egito Antigo aqui mesmo, neste canal, cujo link está na descrição. Abraão nasce na região de influência da cidade de Ur, uma cidade suméria habitada por caldeus, localizada no vale do rio Eufrates, já próximo ao encontro com o rio Tigre. Essa região era muito rica devido ao avanço das técnicas de agricultura e irrigação artificial nas terras férteis do vale dos grandes rios mesopotâmicos, que na época dispunham de muita água, talvez mais do que hoje, pois se vivia no período conhecido como ótimo clima do Minuano. Sim, meus caros alarmistas, mais quente, mais fértil e mais próspero que hoje. Era o tempo dos impérios hídricos, comandados a mão de ferro por enviados divinos que dispunham de poderes infinitos. Na época, o mais poderoso império da região era o Egito, embora não houvesse tanta influência dos egípcios na região do Tigre e do Eufrates. Já na época de sua vida, a família de Abraão minerava gemas de pedras como lápis lazuli, um tipo de rocha metamórfica de muita beleza e coloração azulada, que era usada para joias da realeza e na fabricação de maquiagens, vendendo-as na região e também para os vizinhos egípcios. Com isso, a família de Abraão se tornou muito conhecida, rica e poderosa, garantindo a ele uma formação em escrita, matemática e astronomia, além também no âmbito militar. Tinham muitos trabalhadores e servos, um tipo de escravo da época, mas com tratamento um pouco diferente dos escravos do século XVIII. Em certo momento da vida, Abraão decide que deveria partir de sua terra natal para uma nova terra prometida por Deus. Bem, aqui começam os ensinamentos libertários. Abraão toma sua parte em riqueza e servos, conversa com sua esposa e convence ainda outros membros da família e amigos próximos a partir consigo nessa empreitada, diga-se de passagem, quase mortal. Andar pelo deserto hoje já é perigoso, imagine mais de 4.000 anos atrás. Havia pouca gente habitando a região, então qualquer estranho poderia ser tratado como invasor e simplesmente morto e pilhado por seus algozes. Havia também gangues de saqueadores, o conhecido bandido nômade. Fora o risco de se perder, de morrer numa tempestade de areia, morrer de sede ou de fome, ou de alguma doença no meio do deserto. Não havia mapas, nem rotas, nem posto de gasolina, conveniências para beber uma cerveja gelada e muito menos Google Maps. Estavam entregues à própria sorte,
insuflados pelos ventos da liberdade e carregando todo o peso da responsabilidade nas costas. Mas esse pequeno grupo era coeso na sua cultura, religião e valores. Tinham uns aos outros e escolheram por vontade própria participar dessa epopeia humana. Portanto, nada os poderia deter. Dirigiram-se a Canaã e perambularam pelo deserto de Negueb, ao sul do Mar Morto. No curso da história sempre se fala em coincidências e sempre aparece aquele e se não tivesse acontecido tal coisa, o que seria? São fatos que, isolados, poderiam ter mudado toda a história da humanidade. O caso é que a região de Ur e toda a Suméria, em geral, entrou em declínio logo após a partida de Abraão. Houve muitas revoltas e mortes, sendo registradas inclusive por Hammurabi, governante que criou o primeiro código de conduta escrito conhecido, algo como uma constituição dos tempos antigos. Tendo escapado dos conflitos na Suméria, Abraão e os seus estavam praticamente isolados no deserto, vivendo em pequenos oásis na região, onde havia alguma água disponível e com ela conseguiam cultivar hortaliças e criar pequenos animais. Mas ao entrar em terras a ele prometidas por Deus, Abraão, em vez de invocar o famoso apelo à autoridade, resolveu fazer acordos com os proprietários locais, estabelecendo relações cordiais e de comércio, inclusive pagando pelas terras que vinham sendo trabalhadas por esses povos, provavelmente há séculos. Abraão então reconhece o direito à propriedade dessa gente e os remunera, realizando assim trocas voluntárias, mediante contratos estabelecidos com testemunhas e mediadores. Abraão iniciava sua fama de bom comerciante, de homem honesto e de bom pagador, essencial para a vida em sociedade. Mas uma seca prolongada na região forçou novamente uma migração do grupo, agora para o Egito. Mas imagine você, uma pessoa comum, honesta e trabalhadora, tudo bem com algumas posses e servos, mas dirigindo-se ao dono do mundo conhecido. Sim, o faraó era o dono e senhor de tudo. Era o enviado por Deus, ou melhor, pelos deuses. Sua vontade bastava para mudar rios e montanhas. Inclusive, era comum o faraó ou qualquer outro rei que tivesse muito poder na época mandar matar os homens das caravanas e ficar com as mulheres do grupo para seu harém. Será que isso serve de exemplo de intervenção estatal? Então, quando Abraão adentra ao Egito, ele mente sobre sua relação com Sara, dizendo que era apenas sua irmã. Alguma relação com perder seus bitcoins em um acidente de barco? Talvez. Mas o fato é que, de novo, Abraão respeita os donos da terra e pede permissão para armar seu acampamento, inclusive se dispondo a pagar impostos a título de aluguel por ocupar as terras. No retorno a Canaã, se aproximaram de Gerara, governada por Abimeleque, para quem Abraão mentiu de novo sobre sua relação com Sara. Confiar em políticos parece nunca ter sido bom negócio. Mas de novo, Abraão pede permissão para ocupar as terras até que as ganha em uma negociação com o rei. Habitando ali, agora com garantias de propriedade, Abraão decide investir no local, cavando um poço. É o que acontece quando pessoas comuns se sentem seguras em sua propriedade privada. Elas tendem a querer melhorar o ambiente em que vivem. Mas é aí que aparecem servos locais, que reclamam o poço para si, retirando água e inclusive ameaçando as pessoas do acampamento de agressão. Na ocasião, o personagem Massá enfrenta sozinho 3 homens e, usando violência retributiva, os expulsa do local. Se vê uma defesa de propriedade privada, conquistada a altos custos pela comunidade e ameaçada por bandidos. A resposta do autor, embasada na Bíblia, é clara: aplicar a força necessária para fazer cessar a ameaça e repelir os invasores. A contenda foi definitivamente resolvida numa intermediação entre Abraão e o rei Abimeleque. No evento da morte de Sara, sua esposa, Abraão conclama uma reunião com líderes regionais, proprietários de terra da região, e os pede para ceder um lugar para enterrar sua falecida. Em uma cena de extrema tensão, os líderes concordam em ceder uma caverna, ao que Abraão abre um baú cheio de tesouros para o devido pagamento. Os donos, constrangidos pela ação, declinam o pagamento, mas para Abraão era questão de princípio. Muitos detalhes e ensinamentos podem ser depreendidos da descrição bíblica e da própria novela que mencionamos. Aqui levantamos apenas alguns aspectos da organização social e dos valores vividos por essa gente, e como, mesmo sem conhecer nenhuma teoria de economia austríaca ou de ética universal, viveram de modo exemplar,
aplicando-os. Mas como ao aplicar esses conceitos que hoje chamamos de libertários, essa gente prosperou. Trabalhavam, tiveram filhos, não usavam coerção, negociavam de maneira justa e clara suas questões, respeitavam propriedade alheia, cumpriam negócios e parcerias, permitiam secessão, protegiam sua propriedade e sua família. Não cediam à cultura local, especialmente com relação à religião, mas também não desejavam modificar a crença e a cultura dos outros. Conviviam respeitando suas diferenças. Quando havia conflito, buscavam primeiro uma intermediação pacífica. Portanto, Abraão era reconhecido como um líder naturalmente respeitado pelos demais, visto como um homem moderado, sábio e justo, e não como um governante, já que não havia coerção para qualquer indivíduo participar do grupo e de suas regras. Para entrar no grupo, qualquer pessoa teria que ser aceita pelo líder, no caso Abraão, e concordar com os termos ou com a cultura e costumes do grupo, colaborando para seu progresso, união e estabilidade. Para sair do grupo, a pessoa era livre. Já ouviu falar em direito de secessão? Veja o vídeo A Ilha das Rosas é só um dos muitos ancapistões que já existiram, deste mesmo canal, cujo link também segue na descrição. Mas para o autor deste artigo, uma das cenas mais bonitas é encenada pelo personagem atribuído a Massá. Ele se trata de um grande guerreiro, mas que na juventude cometera crimes que envolviam incêndio e assassinato. Ao longo da trama ele se arrepende, tornando-se uma pessoa justa e honesta, acabando perdoado e acolhido pelo grupo. Na cena, ele aparece contando histórias para as crianças do acampamento de como são os lugares e as cidades pelas quais a caravana vai passando. Um verdadeiro ato de amor ao passar o bastão adiante, que valoriza os idosos e enriquece a mente infantil de valores, experiência e significado. A saga de Abraão e seu povo nos mostra que cada um de nós pode buscar sua terra prometida, mas tenha uma certeza, ela só virá com muito trabalho, respeito à propriedade privada, cultivo de parcerias e, é claro, fé, independente de qual seja a sua. Acreditar faz parte, principalmente em momentos como os que estamos vivendo. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Amazônia Livre, revisado por Paulo Almeida, narrado e produzido por J. Fernandes. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Apoie iniciativas libertárias. Veja mais em nosso site e participe você também. Até a próxima!